chegamos aqui na cidade de Nazaré. ושיעשה להם קצר אם אין ברירה, אני מבין את זה. אוקיי, שאם אני עשיתי, כי זה הבלגן שאני אעשה. מה זה בכנסייה? Cidade onde Jesus זה לא passou הכנסייה, אתה יודע. אתה יודע איפה זה נזרת וילג'? לא, נזרת. טיסה לך ווייז. נזרת וילג' זה אימקה. אתה עובר ליד הכנסייה אחרי זה. Ele é grande, né? Quantos mil habitantes tem aqui? Eu nunca Lugar. lembro. Não? Mas eu posso. Eu vou ver depois no Google. Sim. A população de Nazaré era de 75.922 em 2017. 75.922. Esse ali? Mas olha só, Parece qual é a estação inverno? aqui no lado direito, esse negócio de pedra. Sim, onde Esse bomba. onde era o manancial, o fonte da água que alimentava a cidade. Hoje você não vê água correndo nessa fonte porque o aquífero da montanha da Galileia já é tão aproveitado que muitas fontes estão secos. Agora daqui a pouco do lado direito vamos passar pela igreja da Anunciação. A igreja católica do lugar onde o verbo se fez carne e se habitou entre nós. Quer dizer, o lugar onde o anjo Gabriel chegou e avisou para Maria que ela está grávida. Já passou a igreja ou não? Não, agora vamos passar do lado direito, você vai ver ela. A maré. Deve ser aquela lá. Do lado esquerdo você vê que tem aqui Atrás dessas árvores. escritório da Microsoft. E a modernidade já entrou na cidade de Nazaré. Era favela, gente, aqui, né? Assim, digamos, se comparando com os dias de hoje, né? Tem até McDonald's hoje aqui, ó. Né? Então, modernizou bastante Nazaré, né? Não é McDonald's, não. Agora no lado direito, quando chegamos na rotatória, você vai ver. Vai tomar no era. Olha, agora no lado direito, Aqui, ó. a igreja da Anunciação. Alguém já esteve aqui antes? Então tá ótimo. Meu nome é Rodrigo, eu me apresentei antes pra vocês, eu sou natural de Blumenau, Santa Catarina, mas eu sou israelense também, eu moro aqui já tem vários anos. Essa aqui é minha mãe, que veio visitar hoje, só pra vocês conhecerem. Quem quer essa estranha que veio fazer parte do grupo, porque o nosso nenenzinho acabou de nascer, ela veio passar uns dias com a gente. Tô trazendo ela pra conhecer aqui a vila também, tá certo? Então olha só, quando a gente caminha aqui por Israel, a gente consegue enxergar várias ruínas históricas, né? Vários sítios arqueológicos e também cidades relativamente modernas. Mas aquela janela da história, que é o que a gente gostaria de efetivamente tocar, aquele período da vida de Jesus, às vezes parece um pouco distante de nós, é difícil alcançar ele. E esse é justamente o propósito desse museu. Vocês vão ver aqui uma reconstrução de como seria uma aldeia no primeiro século, como que
que eles viviam, como que eles trabalhavam, como que eles cuidavam dos animais, como é que as coisas funcionavam efetivamente. A gente quer abrir uma porta e deixar vocês entrarem nessa história de 2000 anos atrás, colocarem imagem naquilo que vocês leem na Bíblia. Tá legal? Amém. Então, pela importância histórica da cidade de Nazaré, essa organização, a Nazareth Village, escolheu justamente essa cidade. Nós conseguimos uma propriedade bem grande, como vocês vão ver aí fora, muito pertinho do centro histórico de Nazaré. A gente está a menos de 5 minutos andando de onde a maioria dos arqueólogos concordam que era o centro da vida na época de Jesus. Você tem que passar a mão na frente daquela coisinha vermelha para abrir a porta. Isso, obrigado. Não tem problema. Então nós estamos super, super pertinho. Justo porque a gente está tão perto do centro histórico de Nazaré, pelos primeiros 5 anos da existência desse museu, a gente só trouxe uma equipe de arqueólogos do mundo inteiro para ficar aqui escavando essa propriedade, para descobrir o que esse pedaço de chão tinha para nos contar de história. E a primeira coisa que a gente encontrou aqui foi um lagar. Todo mundo sabe o que é um lagar? Onde faz o vinho? Sim. Eu vou levar vocês para conhecer o lagar aí fora. Esse aqui é só uma fotinho dele. Mas escavando em volta do lagar, a gente encontrou esses caquinhos de porcelana. Isso aqui são as evidências que os arqueólogos estão sempre procurando para determinar várias coisas a respeito do local sendo estudado. Por exemplo, a data, qual é a idade desse local. Através desses pedacinhos de porcelana, a gente pode determinar que esse lagar tem um pouquinho mais de 2000 anos de idade. Ou seja, ele estava aqui e estava em pleno funcionamento na época de Jesus. Espalhados pela propriedade, a gente também achou vários terraços desses aqui. Isso aqui são terraços para agricultura. Nazaré era uma comunidade basicamente agrária, que sobrevivia do campo. Mas vocês vão andar aí fora comigo e vão ver que depois de andar 5 minutos, você fica de língua de fora, porque não tem terra plana em Nazaré, é só morro. Como é que faz agricultura em morro? Você constrói terraço. E daí, ao longo das encostas dos morros, eles tinham umas escadinhas de terra plana para fazer a sua semeadura. Vocês vão ver vários deles aí fora. De novo, são originais, estão aqui desde o 1º século. E a gente só pôs um aqui dentro para poder explicar um pouquinho do sistema, da tecnologia por trás disso. Vocês podem ver que tem uma camada de solo bom, de solo fértil. Depois tem uma camada branca de calcário moído. Esse calcário servia para isolar o terraço. Das 52 semanas do ano, se chover em 6 semanas, foi um ano maravilhoso. Quase não chove aqui em Israel. Então eles tinham que fazer o melhor uso possível da pouquíssima água que tinha disponível. Hoje Israel é famosa no mundo inteiro pelo sistema de irrigação, né? Mas essa irrigação já estava presente lá no 1º século. A chuva caía aqui nessa primeira camada, era absorvida pela primeira camada de terra onde estavam as sementes, mas quando ela chegava no calcário moído, ao invés de continuar sendo absorvida verticalmente onde não tinha mais semente para alimentar, ela fluía horizontalmente para abastecer o terraço que estava embaixo. Era literalmente um sistema de irrigação. Ao longo do nosso passeio, vocês vão ver vários desses elementos que pra gente que é do século XXI é difícil chamar de tecnologia, mas eles são elementos de tecnologia, de inovação mesmo, considerando aquilo que eles tinham disponíveis no 1º século. Então, gente, o X da questão aqui é o seguinte: a gente está a menos de 5 minutos do centro histórico de Nazaré, aonde efetivamente ficava a aldeia. Naquilo que hoje a gente sabe que fazia parte de um cinturão de fazendas em volta da vila de Nazaré. O pessoal morava na vila e vinha trabalhar aqui nas fazendas, eles sobreviviam desses campos. Essa fazenda em particular era provavelmente uma vinha, por causa do lagar que a gente encontrou. Esse foi o único lagar encontrado aqui na região. E isso é justamente o interessante, porque esse processo de fazer o vinho era super comunitário, as pessoas se uniam para fazer ele juntos. Então é muito, muito plausível considerar que Jesus tenha vindo para cá, para esse lugar, várias vezes durante os anos que ele estava crescendo aqui em Nazaré, para produzir o vinho, para celebrar a colheita junto com seus amigos, com a sua família, porque esse era o costume de todo mundo. Tamo juntos? Sim. Como bom brasileiro que eu sou, eu sempre digo para todo mundo que eu também acho que ele vinha para cá bater uma bolinha de vez em quando, jogar um futebol e tal. Tá bom? Gente, vem comigo então, por favor. Vamos conhecer a cidade de Jesus. Aqui na cidade dele, né? E aí, o último que entrar, por favor, fecha a porta. Certo, amigos, essas imagens aqui do ladinho são... Isso, obrigado. Essas imagens aqui do ladinho são imagens da Nazaré moderna, da cidade atual.
Nós temos mais ou menos 80 mil habitantes na cidade de Nazaré. Isso só na cidade, sem contar as vilas em volta. Se a gente for considerar toda a região metropolitana de Nazaré, são mais ou menos 210 mil habitantes. Então a cidade desenvolveu bastante desde o primeiro século, como vocês podem imaginar, porque Nazaré do primeiro século era uma aldeiazinha pequena, insignificante, de não mais do que 200 habitantes viviam aqui. 200. Estão comigo? Agora, dá uma olhadinha aqui nesse mapa, só para eu localizar vocês. Aqui está Nazaré, onde nós estamos agora. Aqui em cima de Nazaré está Caná da Galileia, onde aconteceu o primeiro milagre. Lembra? Jesus transformou água em vinho? Entre as duas tem uma vila que se chama Séforis, em português, Tzipori, em hebraico. Lembra desse nome, Séforis? Que nós vamos falar um pouquinho mais de Séforis quando a gente chegar lá fora. Tá certo? Mas olha só, eu tô chamando a atenção de vocês para esse mapa porque eu quero que vocês notem o quanto essa extensão de terra aqui entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo se parece, inclusive, com um corredor, uma conexão entre partes diferentes do mundo, entre a África, a Europa e a Ásia, entre a Mesopotâmia e o Egito, por exemplo. E isso aqui é uma coisa que, quando nós estamos considerando a história dessa região, às vezes a gente falha em entender a importância que essa pontezinha de terra aqui tem para o mundo. Por exemplo, uma das rotas comerciais mais importantes do mundo antigo ficava localizada justamente aqui, se chamava Via Maris. Se você pousa no aeroporto hoje em Tel Aviv e vai de ônibus até Haifa, você ainda vai por uma rodovia que se chama Via Maris. Era o nome de uma das rotas comerciais mais importantes. Então, pessoal, além de todo as razões filosóficas, religiosas, por querer conquistar e dominar essa região, sempre houve uma razão econômica. Todos esses grandes impérios que passaram por aqui, romanos, bizantinos, islâmicos, cruzados, mamelucos, otomanos, até o mandato britânico depois da Primeira Guerra Mundial e o estabelecimento do Estado moderno de Israel, todos esses elementos tiveram a intenção de poder cobrar impostos sobre a Via Maris, sobre essa rota de comércio mundial. Quando a gente caminha aqui por Israel, pela Galileia em particular, quando a gente vê essas paisagens são tão bucólicas, tão pastoris, é tudo tão bonito hoje em dia, a gente esquece que pela maior parte do tempo essa região foi sempre devastada pela guerra, por causa desses interesses econômicos. Tá todo mundo comigo até aqui? Sim. Gente, dá uma olhadinha ali. Eu tava dizendo pra vocês antes que andar em Nazaré 5 minutos é ficar de língua pra fora. Você fica cansado mesmo, é só morro aqui. Então imagina a dificuldade dos habitantes do primeiro século de desenvolverem efetivamente a infraestrutura de uma cidade como essa, por exemplo. Então eles tiveram uma ideia interessante. Eles utilizaram a ajuda de alguém um tanto inusitado. Ó, dá uma olhadinha naquela foto. O que vocês enxergam lá? O burro. Todo mundo vendo um burrinho, uma carga? Sim. Que carga. E que carga? Tadinho, né? Gente, pelo instinto natural desses burrinhos é saber quais são as rotas mais fáceis para subir e descer por essas colinas. Então, ao invés de tentar planejar por onde construir estrada, eles começaram a usar só os caminhos dos burrinhos e colocar uma casa distante da outra, só com espaço suficiente para um burrinho passar carregando a sua carga. Por isso que o trânsito aqui em Nazaré é tão terrível, né? A gente diz que eles foram os primeiros engenheiros de trânsito de Nazaré, fizeram um péssimo trabalho, é absolutamente horroroso o trânsito aqui, mas é porque justamente por isso era o caminho dos burrinhos. É a mesma história com Jerusalém, inclusive. Tá certo? Vem atrás de mim, por favor. Obrigado. Então, amigos, deixa eu conversar com vocês um pouquinho a respeito da vida debaixo do Império Romano. De novo, a maioria dos nossos visitantes aqui, a gente tem gente de tudo que é tipo de crença, mas a maioria dos nossos visitantes são pessoas que amam a Bíblia, que leem a Bíblia. E justo porque a gente ama a Bíblia e a gente lê a Bíblia, as histórias da Bíblia são tão inspiradoras para nós, a gente tem a tendência a desenvolver uma abordagem que é um pouquinho romantizada demais a respeito de como a vida
efetivamente seria naquele tempo. A verdade é que se você vivesse no Império Romano, mas não fosse um cidadão romano, você vivia no inferno. A vida era terrível, era difícil. Eles eram um império extremamente militarizado, extremamente violento. Aqui do lado você consegue ver o que um soldado romano estaria vestindo comumente, né? Um capacete, a couraça, um cinturão. Aqui em cima, uma réplica de um escudo romano. E essa aqui é a minha preferida. É a réplica de uma espada romana. Essas espadas chamavam gladius, por sinal. Por isso que tem gladiadores. O gladiador era o soldado que tinha uma dessas espadas aqui. Elas eram armas muito versáteis, curtinhas, mas mortais. Eu sempre gosto de fazer uma conexão interessante aqui. Todo mundo lembra do que o apóstolo Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo 6? Sim. A armadura de Deus. Ele falou, gente, para os Efésios, que era uma cidade, Éfeso, que fazia parte do Império Romano. Ele disse, vocês têm que se vestir de toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau, né? No dia da dificuldade. E aí ele começa a enumerar esses elementos aqui. Ele diz, coloquem o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito. E eu amo mencionar isso porque, para mim, isso é um testamento do brilhantismo de Paulo como escritor e até talvez como poeta. Porque ele está pegando esses elementos que fazem parte do dia a dia da vida das pessoas, mas que eles são símbolos de derramamento de sangue, de sofrimento, de tristeza. E ele consegue transformar esses elementos numa coisa linda, incrível, cheia de esperança. E agora qualquer pessoa que tivesse efetivamente lido o trabalho de Paulo e se deparasse com um soldado romano, ao invés de ficar apavorado, ele podia também ser lembrado de que tinha uma realidade muito mais alta, muito mais elevada do que essa bagunça aqui embaixo que estava disponível para ser vivida. Isso é incrível. Mas a verdade, no dia a dia, era que a vida era difícil. Deixa eu dar mais 2 exemplos para comprovar isso para vocês. Haviam 2 formas principais de execução capital. Essa aqui era a primeira delas. Tem um livro muito importante para o judaísmo que se chama Mishnah. A Mishnah é o registro da interpretação oral da lei. A Mishnah foi escrita mais ou menos no ano 220 depois de Cristo, mas ela registrou a forma como os habitantes do primeiro século interpretavam as exigências da lei. E tem uma punição na lei para os hereges, para as pessoas que blasfemavam contra Deus. A gente lê em português apedrejamento, né? Mas a Mishnah interpreta esse apedrejamento dessa forma. Eles tinham que encontrar um penhasco que tinha que ser mais alto do que a altura de um homem, mas não podia ser tão alto quanto 2 homens um sobre o outro, então tinha um máximo da altura. E eles jogavam a pessoa lá de cima para baixo para um local pedregoso. Quando a pessoa caía lá embaixo e ainda estava viva, aí eles jogavam pedras em cima da pessoa até ela morrer. Então toda vez que você lê apedrejamento no Novo Testamento, essa aqui é a ideia. Tá certo? E agora, para nós que somos do século XXI, de novo, isso aqui parece terrível, parece assustador, mas eu digo para vocês que essa aqui era a solução mais misericordiosa, porque em alguns minutos a pessoa estaria morta e deu. E essa era uma abordagem muito diferente do que os romanos utilizavam, porque os romanos, eles queriam sim executar os seus prisioneiros, mas muito mais importante do que isso, eles queriam fazer deles um exemplo. E eles utilizavam a cruz, que era um método de execução, mas muito mais do que isso, era um método de tortura. A gente sabe hoje em dia que um adulto podia ficar até 3 dias pendurado na cruz sem morrer. O que efetivamente leva à morte na cruz é o fato de que a pessoa não conseguia mais respirar. Ela, por causa da posição do corpo, os músculos do abdômen contraem, ela não consegue puxar ar, não consegue fazer... Então ela morria asfixiada. Por isso que as pessoas colocavam todo o peso do corpo nos pregos dos pés, para conseguir se levantar, se endireitar um pouquinho, e aí a tensão nos músculos aliviava, ela conseguiria respirar. Mas aí dói o pé demais, então ela cai depois de um tempo, de novo, volta para aquela posição dos músculos tensionados, não consegue mais respirar e fica nesse vem e vai, de novo por dias, até estar cansado demais e morrer. Em algumas das cruzes a gente encontrou evidência de que existia essa madeirinha no meio aí, chamado de mercy seat, um assento da misericórdia, digamos assim, que era uma coisa inclusive muito sarcástica, porque era uma tabuazinha de madeira onde eles podiam se apoiar para descansar, mas efetivamente o que isso fazia era prolongar o sofrimento por mais vários dias.
A gente tem essa visão meio hollywoodiana, aquelas cruzes enormes em cima das montanhas, quando na verdade a maioria das evidências que a gente encontrou é que as cruzes eram baixas, eram sempre colocadas ao longo dos caminhos, para quem estivesse passando ficar bem perto do sofrimento de quem ousasse se levantar contra Roma. E a gente sabe, meus amigos, que a cruz foi muito central para a história de Jesus, né? Ele foi crucificado entre dois prisioneiros, e em um determinado momento da história, o povo pediu para quebrar as pernas dos prisioneiros, vocês lembram? Sim, sim. Justo para quê? Para que eles não conseguissem mais se endireitar para respirar e eles iam morrer em alguns minutos. Não foi tanto por misericórdia, né? Não foi para acabar o sofrimento deles mais rápido, foi porque era véspera de um feriado, era véspera de Páscoa, precisava tirar esse povo logo aí da cruz, porque a gente tinha uma celebração grande pela frente, tinha uma coisa importante para fazer. Mas o interessante é que quando eles chegaram para quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. Glória a Deus. Né? Então um dos soldados pegou uma lança e perfurou o lado dele, e assim Jesus cumpriu duas profecias muito importantes. A primeira delas é que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E a segunda, do livro de Zacarias, a escolha de palavras aí em hebraico é super interessante, diz que eles olhariam para ele o qual transpassaram. E isso pinta essa imagem bem claramente. Tá todo mundo comigo até aqui? Amém. Gente, essa foi a introdução. Agora a gente vai conhecer a vila lá fora. O caminho é acidentado, é difícil. A gente vai subir morro, descer morro, subir escada, descer escada. Então caminha com cuidado. E eu queria pedir um favor. Ao invés de fazer uma fila indiana assim longa, com gente ficando lá pra trás porque tá tirando foto de planta, vamos todo mundo andar pertinho, porque tem várias estações aonde eu vou poder explicar pra vocês. A gente tem um tempinho curto, então eu quero conseguir fazer tudo com vocês. Tá bom? Legal, olha aqui, ó. E aqui ele vai explicar? Lindo. Ali deve ser a marcenaria de José. Ah, um museu. Oh, aqui deu a luz, variou. Vamos passear então na vila de Nazaré. Olha ali o burrinho, que lindo. Já vou explicar pra vocês. Ah, já vai explicar. Olha o burrinho. Amor, tira uma foto minha, burrinho. Tira uma. Pode tirar foto. Pode tirar foto que vocês quiserem. Mas você tá andando. Eu tô andando, é pra você andar atrás de mim. Na volta a gente vai passar por esse mesmo caminho? Não, Já é outro? é outro. Aqui é para ministrar a palavra. Esse aqui retrata idêntico do que era antigamente. Essa floridinha é qual? É o que? Já vou dizer. Ah, sim. Dizer idêntico é difícil. Similar. É a reconstrução mais próxima do que a gente conseguiu chegar da realidade, entende? Vai. Vocês vão pra lá e vão ver a oliveira plantada lá, que tá lá desde a época de Esdras e Neemias. Eita. Que na época de Jesus já era árvore antiga. É impressionante considerar que elas foram testemunha de tanta história, né? Essa aqui atrás de mim é a mais antiga da nossa vila. Ela tem 450 anos, mais ou menos. Eita Deus. Então, 450 anos, adolescente, gente. Bem novinha, né? adolescente. Ela Nasceu dura muito mais agora. que isso. Mas olha só, o que eu quero que vocês... Oi? Continua produtiva. Continua. Cada ciclo da oliveira dura mais ou menos 700 anos. Depois de 700 anos ela passa por um ciclo sem ser produtiva e volta depois de novo. Nazaré, Natseret, vem da palavra Netzer. Porque Nazaré foi estabelecido mais ou menos 100 anos antes de Jesus, na época da revolução dos judeus contra os gregos. Eles saíram, uma comunidadezinha pequenininha de famílias judias imigrantes, saíram de um lugar pertinho da raiz. A raiz, na época, Jerusalém. Eles saíram de uma aldeiazinha do lado de Jerusalém, chamada Belém. Alguém já ouviu falar de Belém? Sim. Né? Saíram de Belém e aí vieram aqui para cima, na Galileia, para se tornar uma árvore também. Por isso eles escolheram esse nome, Netzer, broto, Netzer, que sai da raiz da oliveira. Por isso que José, quando foi voltar para fazer o censo, teve que voltar para Belém, porque a família tinha vindo de Belém. Agora, o interessante é que tem uma das profecias mais significativas a respeito da vinda do Messias judeu, é uma profecia
no livro de Isaías, que diz que vai vir em português diz um renovo, um broto da raiz de Jessé. Jessé era o pai do rei Davi, é uma profecia que aponta para a vinda do rei, para a vinda do Messias. E é interessante porque a palavra lá, um broto, que a gente lê em português, um broto, um renovo, é essa palavra aqui. Então é como a palavra netzer. Como o hebraico é uma língua de raízes, é como se você conseguisse abrir a Bíblia em Isaías, no capítulo 10, e ler, encontrar o nome da cidade de Nazaré no meio de uma das profecias mais importantes a respeito da vinda do Messias. É quase como se desse para ler que de Jessé vai vir um nazareno, porque é a mesma palavra. Vocês estão comigo? Sim. Interessante, né? Muito. Olha só, e essa árvore, a gente vai passar por aqui agora, essa árvore que está toda florida é uma amendoeira. É a minha árvore preferida aqui em Israel, inclusive tenho ela tatuada no braço. Mas ela é incrível, porque é a árvore que floresce antes de todas as outras. Ela floresce ainda no meio do inverno para anunciar que a estação está mudando. É uma árvore super, super importante, super significativa. Foi a primeira árvore, inclusive, que Jeremias viu quando ele teve a sua primeira visão. Isso, lá. Prazer, José! Você é José? Nós viemos te visitar. A vida do campo, olha aí, gente. Que maravilha. A cidade lá fora tá moderna, mas aqui dentro continua a mesma. O Senhor diz que ele não muda, eu sou o mesmo hoje eternamente. Ai, que lindo! É isso aí, ó. Confirmou a palavra, viu? Ele confirmou que aqui continua a mesma coisa. Até o capim é quase o mesmo, né? É, lá, ele falou, viu? Inteligente ele. Vamos lá, pessoal! Vamos. Tamo juntos. Tá chamando vocês aí, irmãos. Gente, então é o seguinte, não teria como nós conversarmos com vocês sobre como que era a vida no primeiro século sem mostrar para vocês essa imagem de um pastor cuidando das suas ovelhas. Eu não sei o quanto vocês têm então experiência com ovelha, com bicho, com animal de verdade, mas ovelha dá trabalho pra caramba, viu, gente? Eles têm 3 estômagos, ovelha come, dorme e vai no banheiro, é isso que elas fazem o dia inteiro. Elas são animais extremamente vulneráveis, são vulneráveis ao clima, vulneráveis a outros animais. Muito difícil a ovelha sobreviver sozinha, sem um pastor. Por isso é interessante essa linguagem que foi escolhida para descrever o relacionamento entre Deus e o povo, né? Por exemplo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha só, para eu explicar para vocês, eu tenho, a minha família, eu sou brasileiro, mas eu casei com uma judia, eu moro aqui em Israel. Na nossa família, toda sexta-feira à noite a gente vai para casa do meu sogro e da minha sogra fazer o Shabat, receber o Shabat, é o momento mais santo, mais importante da semana. Toda sexta-feira a gente senta em volta da mesa para ter uma refeição junto, depois de abençoar o pão e o vinho, partir entre nós, essa coisa que a gente faz na igreja, que é a Santa Ceia. Sim. Jesus não inventou isso, era uma coisa que fazia parte da vida da comunidade judaica, e a gente faz toda sexta-feira à noite. E depois de partir o pão e o vinho, meu sogro recita o Salmo 23 toda sexta-feira. É um costume de milhares de anos já, para lembrar que o Senhor é o nosso pastor. Então eu queria que vocês considerassem o quanto essa linguagem, o Senhor é meu pastor, era comum para o povo. E aí quando Jesus levanta e diz assim, ó, eu sou o bom pastor. E agora? Vocês estão vendo o que? Olha o que ele estava dizendo. Olha que coisa. Isso aqui é uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, gente. Nessa época, se tornar discípulo de um rabino famoso seria o equivalente a ir para uma universidade federal. Era o nível mais alto de educação. E por consequência era só para as famílias ricas. Era só para as pessoas que eram muito inteligentes. Esses caras eram os discípulos dos grandes rabinos. E aí de repente aparece Jesus. E ele escolhe 12 discípulos de aldeiazinhas de pescadores no meio do nada. A Galileia era o meio do nada. Tanto que uma vez os discípulos estavam em Jerusalém, o povo estava dizendo assim, ué, peraí, eles aí não são galileus? Tipo, eles não são lá do meio do mato, aquela gente
pobre, simples, que não entende nada, o que eles estão fazendo aqui? Vocês estão comigo? E até a forma como Jesus conversava com o povo era sobre elementos da vida do dia a dia deles, era sobre as coisas que faziam sentido, sobre como cuidar do animal, quando rasga a roupa, como é que costura a roupa, como é que separa o trigo do joio, o que faz com o vinho depois que ele é produzido. Enquanto a tendência da religião naquela época era tentar se provar sábio, e por isso o caminho para Deus ficava sempre muito complicado, Jesus veio na contramão dessa parada toda, e ele quis fazer o caminho para Deus simples, aberto. Ele conversava com o povo sobre coisas que tinham a ver com a vida do dia a dia deles. Para mim isso é incrível. É incrível. Ó, todo mundo sempre gosta de tirar foto com as ovelhinhas. Então eu vou dar assim um minutinho à frente de uma réplica de uma tumba do 1º século. Quando a gente vê coisa que é original, eu vou dizer isso aqui é original. Quando a gente vê coisa que é réplica, eu vou dizer isso aqui é réplica. Aqui nesse caso é uma réplica, fomos nós que colocamos essa tumba aqui. Só para poder explicar para vocês um pouquinho a respeito desse processo de sepultamento. Pra vocês entenderem, o processo de sepultamento na comunidade judaica era muito santo, muito importante, ainda é até hoje, mas mudou muito, né? Como é que acontecia? Depois que a pessoa morria, ela teria que ser sepultada dentro de 24 horas da sua morte, certo? O corpo teria que ser lavado com água e aí ungido com óleo. Mas quando a gente diz ungido com óleo, a gente pensa em azeite de oliva e barateia demais o processo na nossa cabeça. Tem que considerar como se fosse perfume. Era a coisa mais cara que eles tinham. Lembra da história de quando os pés de Jesus foram ungidos? Era o salário de um ano inteiro dentro de um frasco. Era uma coisa muito cara, mas a base era azeite de oliva. Então eles ungiam o corpo com esse azeite. Aí o corpo tinha que ser envolvido com linho. O linho era um tecido muito, muito fino, que eles costuravam em 2 camadas, e entre as 2 camadas de linho, eles enchiam de várias especiarias e aí envolviam o corpo em todas essas camadas de aroma agradável. E aí colocavam o corpo dentro dessas cavernas. Essas cavernas geralmente não eram formações naturais, tá? Eles contratavam uma equipe de construtores que vinham aqui e escavavam da pedra a caverna, faziam nichos como camas lá dentro para poder colocar o corpo. E aí fechavam a entrada da tumba com uma pedra. A família ficava aqui fora, lamentando, chorando. Na verdade, se você não fosse uma pessoa muito querida, tua família podia contratar pranteadores, gente que vinha chorar profissionalmente no teu funeral. É engraçado porque eu ando com gente do mundo inteiro aqui, né? De tudo que é tipo de cultura. Então tem pessoas que às vezes quando eu digo assim, dá de contratar pranteadores, tem gente que ri e acha engraçado. E tem gente que me diz, no nosso país ainda faz. Então tem doido pra tudo. Tem. Mas enfim, o povo ficava aqui lamentando e tal. Depois dessa sessão de lamentar, eles selavam a entrada da tumba com uma pedra. E isso aqui era considerado o primeiro enterro. Porque depois de mais ou menos um ano, voltava todo mundo pra cá, abria a tumba, recolhia os ossos, colocava os ossos dentro de um ossuário, uma caixa. E esse ossuário daí era colocado pro final da tumba, para o mesmo túmulo poder ser utilizado por várias pessoas da mesma família ao longo de várias gerações. Por isso que, por exemplo, a linguagem no livro de Reis, quando um rei morre, nunca é assim, e o rei morreu. E o rei foi reunido aos seus pais, ou ele descansou com os seus pais, porque justamente essa é a ideia aqui. Agora, o X da questão aqui é que isso aqui é só para nata da população. Só para quem tem muito dinheiro, um processo que custa muito caro. Ter uma tumba dessa para sua família, você tinha que ser um milionário. E isso nos diz uma coisa interessante, por exemplo, a respeito de Lázaro. Porque você lembra da história da ressurreição de Lázaro? Foi em volta de um túmulo exatamente como esse. Lembra que vieram judeus de todas as vilas em volta para prestar homenagem para Lázaro. Ou seja, ele era grande coisa. E também diz uma coisa interessante sobre Jesus, porque a gente sabe que, talvez, em oposição a Lázaro, ele não tinha nada, ele viveu uma vida muito simples, não era um homem de bens materiais, mas ainda assim, ele foi sepultado como um rei, ele foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Nós consideraríamos José um milionário hoje em dia. E isso é muito interessante porque as profecias judaicas sobre a vinda do Messias diziam que o Messias estaria com os ricos somente na sua morte. Então aqui é uma conexão interessante entre Jesus e essa ideia. Tá todo mundo comigo? Sim, amém. Bora. Enxergam, é tudo original. Aquela torre de vigia, esses terraços, tudo assim, deixa eu especificar o que quer dizer original. A gente achou os fundamentos para essas coisas aqui, encontramos as ruínas delas,
E aí a gente restaurou tudo isso até a sua altura original, a sua forma original, para vocês caminhando aqui poderem ter uma ideia interessante de como que a vida efetivamente era. Principalmente isso aqui que eu tô sentado em cima, estão vendo que eu tô sentado em cima de uma pedra e tá escavado um quadrado aqui nela, aqui tem um canalzinho, isso aqui é o lagar. Eles traziam nesse terraço aí atrás de mim, estavam semeadas as uvas, ainda tem umas parreiras de uva aí em cima que a gente semeou agora, mas agora não é época de brotar uva, né? Eles traziam na época da colheita as uvas aqui pro meio, tiravam o seu sapatinho, tomara a Deus que lavasse muito bem o seu pezinho, né? E começavam aí o processo de produzir o vinho. E o suco escorria, saía daqui do plataforma, escorria por esse canal para dentro desse tanque. De dentro desse tanque o suco seria recolhido, tirado com conchas, para dentro de um odre novo. E eu detesto essa palavra odre em português. Você diz odre e pensa num barril de madeira. Quando na verdade em inglês, por exemplo, a palavra é wineskin, a pele para o vinho, porque era feito com pele de cabra. Eles matavam a cabra, tiravam o couro da cabra, limpavam direitinho, fechavam as extremidades e colocavam o vinho lá dentro. Do mesmo jeito que a cabra pode crescer e a pele estica junto, ou a cabra pode engordar e a pele não rasga, acontece quando o vinho fermenta. Ele fermenta, produz álcool, libera gases e expande. Então, se não fosse num odre novo, o odre se rompe e o vinho se perde. Exatamente de novo como Jesus ensinou. Um odre novo, a pele ainda tinha essa propriedade elástica para esticar junto com o vinho. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e se alguém já veio aqui antes, não vale responder. Por que vocês acham que esse processo todo aqui de produzir o vinho tinha que ser feito de pé descalço? Não podia ser com sapato? Pra ficar bem. Pra ter contato. Tem a ver com o sabor do vinho. Uai. Ó, eu vou responder antes que as respostas fiquem nojentas demais, tá? Eu também acho. O negócio é o seguinte. Revela Quando aí você logo. come uma uva, o que tudo você está comendo? Você come a semente da uva, o fruto e a casca. Sim. Mas se você morde a semente, o que acontece? Fica amargo. Por isso que eles não podiam rolar uma pedra, não podiam usar um martelo, nenhuma ferramenta de metal, de madeira, nem a sola de couro da sandália. Todas essas coisas esmagavam a semente também no processo de esmagar a uva. Mas interessante é que Deus deu pra gente uma ferramenta perfeita, né? O pezinho é pesadinho, esmaga a uva, mas é suave, é macio, a semente fica intacta. Isso é verdade. Por isso que o sabor do vinho é Deus preservado. pensou em tudo, né? Deus é perfeito. Olha só, eu sempre gosto de dizer para todo mundo que vem aqui comigo, para tomar um minutinho e absorver esse lugar. Olha em volta por um minuto. Pensa, por exemplo, em Marcos, no capítulo 12, quando Jesus está contando... Olha lá, ó. Marcos, no capítulo 12, quando Jesus está contando uma história de um homem que plantou uma vinha. Vocês estão comigo? Sim. O homem plantou uma vinha, ele colocou um muro em volta dela, ele construiu uma torre de vigia. Vamos lá, vamos com ele depois. Vocês querem tirar foto com ele, gente? Nós já vamos lá tirar foto. Achei que ele fazer da história que você tá contando. Não. Tá, lógico que tá, não tá não? Não, não é. Eles são não? aqui da vila, mas enfim. Sério? Marcos 12. Lembra? O homem plantou uma vinha, pôs um muro em volta dela, construiu uma torre de vigia, cavou um lagar. Todas essas coisas estavam aqui, são originais. Todos esses elementos da história de Jesus estão aqui. E como eu falei pra vocês, isso aqui era o quintal da casa dele, era onde ele vinha brincar de pega-pega quando ele era criança. Sabe? Então, na minha cabeça criativa, eu gosto de pensar que talvez ele estivesse pensando justamente nesse lugar, quando ele estava construindo essas histórias para explicar a respeito do reino de Deus. Ou, por exemplo, a parábola mais famosa de Jesus, a parábola do semeador. A gente fala em semeador com cabeça de brasileiro, você pensa naquele campão enorme, né? Com uma sementinha semeada do lado da outra. Olha, isso aqui eram os campos, gente. Tá entendendo agora o que é solo pedregoso? Tudo aqui era solo pedregoso. Tá vendo, gente? Essas montanhas são basicamente pedra. Você tinha que vir aqui com as tuas ferramentas, com os teus filhos, se eu tivesse dinheiro com 1 ou 2 funcionários contratados, e escavar, abrir espaço na pedra, construir um muro de pedra na frente, daí descer para o vale, onde tinha uma concentração de minerais maior, e trazer com uma carga de burrinho atrás da outra o solo bom do vale para encher o teu terraço. Se você não fez um trabalho muito bom, a camada de terra ficava fininha
e o solo era considerado pedregoso, ele ainda não tinha rompido a camada de pedra, não tinha espaço para a semente crescer. É interessante que a gente aqui considera que uma família demorava um pouco mais de 1 ano para construir um pouco menos de meio hectare de extensão desses terraços. Ou seja, se eles começavam ali no começo da propriedade, em janeiro, em dezembro eles não teriam chegado no fim ainda. Eita É Deus. muito trabalho. Isso coloca a parábola do semeador numa perspectiva diferente, porque o trabalho de criar o ambiente para a semente é do semeador. O trabalho de multiplicar a semente 30, 60 ou 100 por 1, aí esse não é nosso. Esse depende de quanta chuva, quanto sol, como é que tá o campo e tal. Isso é com Deus. Agora, criar o ambiente correto para a semente, aí é trabalho nosso. Vocês estão comigo? Maravilha. Maravilha. Então, meus amigos, é o seguinte. Esses prédios que vocês vão ver daqui pra frente são réplicas. A gente estudou com bastante afinco e construiu esses prédios exatamente com os mesmos materiais, inclusive as mesmas técnicas. Não tem nenhuma técnica de construção moderna aqui, para a experiência de vocês poder ser autêntica, tá bom? Aqui nós estamos numa prensa de azeite. Na época da colheita das azeitonas, que geralmente é em setembro ou outubro, as azeitonas a gente colhe mais ou menos umas 2 semanas depois que começa a chover. Chove a primeira vez, geralmente no meio da festa dos tabernáculos, ou setembro ou outubro, depende do ano. Cai uma pancada de chuva. Aí a gente deixa as azeitonas absorverem a água. Quando elas estão bem cheias de água, a gente tá na hora de colhê-las para fazer o azeite. Alguém, a propósito, além da cor, sabe a diferença entre a azeitona preta e verde? Não. A azeitona preta é colhida depois da chuva. A azeitona verde, ela tá verde, não tá madura. Ela é colhida antes da chuva. Então, se você quer a azeitona verde, você colhe ela antes, a preta ela fica mais tempo na árvore. Para fazer azeite, a gente precisa de muito líquido, então a gente espera ela ficar bem preta, bem grande, colhe ela de todas as árvores, traz aqui para esse tanque. Nesse tanque, se vocês alguma vez vierem visitar a gente na época da colheita de azeitona, vocês podem ver esse processo sendo feito. A gente amarra um burrinho aqui, o burrinho carrega essa pedra de moer e moe as azeitonas, as sementes e tudo mais. Não dá de usar isso aqui para fazer com o vinho, porque vai esmagar a semente. Mas na azeitona tem azeite dentro da semente, então tem que esmagar. Aí a gente obtém uma pasta de azeitona moída. Essa pasta eles colocavam dentro de cestas como essas aqui, enchiam as cestas, e ela é bem porosa e tem esse buracão no meio por onde vai escorrer o azeite. Depois que tinha várias dessas cestas cheias, eles levavam para o outro lado. Deixa eu passar por aqui para continuar explicando. Essa é a chamada primeira prensa, né? Não, essa é a chamada, isso é o moer, como é que diz? Não. A primeira é o moedor. é o moedor. Agora primeira, segunda, terceira prensa é agora. O que eles faziam? Eles colocavam as cestas aqui. Ali embaixo tem um tanque de mais ou menos meio metro que vai receber o azeite. E agora o processo é dividido em 3 etapas, 3 prensas. A primeira prensa, a primeira etapa do azeite é quando eles colocavam várias cestas, uma em cima da outra, e deixavam elas aí para descansar. Só paradinho. Enquanto elas estavam aí paradinhas, uma quantidade de azeite ia pingando e escorrendo naturalmente das cestas. Esse azeite que escorria de forma natural, sem nenhuma pressão, é o azeite que a gente chama de extra virgem. Eles consideravam as primícias do azeite. Era um azeite sagrado, ele não podia ser consumido, ele era todo enviado para o templo em Jerusalém, porque esse era o azeite sacerdotal, era o azeite ministerial, era o azeite utilizado para servir ao Senhor no ministério. Depois eles levantavam uma dessas pedras aqui do chão, cada uma delas tem mais ou menos meia tonelada. Então, o peso da pedra se agregava ao peso dessa viga e eles aplicavam daí mais ou menos meia tonelada de pressão em cima das cestas, porque eles baixavam a viga sobre a cesta. Essa segunda prensa do azeite tem qualidade excelente, é muito bom, muito saboroso, pode ser consumido. Então era o que eles usavam para medicina, para cosméticos, eles utilizavam para cozinha, era o que movia a economia local. Mas tem uma terceira prensa também, que é quando eles levantavam as 3 pedras do chão, então agora 1,5 tonelada de pressão, sobre o azeite, sobre as azeitonas, saía mais uma quantidade grande de azeite, mas agora esse azeite já não tinha qualidade, não tinha sabor bom. Então eles utilizavam só para fazer sabão, para acender essas lâmpadazinhas de azeite, que era o que iluminava a casa deles à noite. Certo? E agora tem 2 coisas interessantes da gente entender aqui. A primeira delas é sobre o jardim do Getsêmani, onde Jesus orou antes de ir para a cruz. É um jardim cheio de oliveiras. Ele chama Getsêmani em grego,
E isso é uma transliteração do nome hebraico daquele jardim, que é Gat Shmanim. Gat Shmanim, Getsemane, significa prensa de azeite. O nome desse prédio é Getsemane. O nome desse processo é Getsemane. E eu amo o jeito que as histórias são contadas na Bíblia, porque para quem não estava lá e não viu o que aconteceu, para eles ouvirem de Jesus orando num jardim chamado Getsemane, quando eles ouviam esse nome, essa que era a imagem que eles tinham na cabeça. Então dava para entender com tanta clareza o que estava acontecendo com a alma, com o espírito dele, enquanto ele estava se preparando para ir para a cruz. Isaías 53, por exemplo, diz que o Messias seria moído pelas nossas transgressões. Sim. Ou o fato de que Jesus orou 3 vezes no jardim e tem 3 prensas diferentes. Então é cheio de simbolismo que quem ouviria a história ia entender com clareza. E é outra coisa que eu amo mencionar sempre que a gente está aqui, eu não sei se vocês pegaram quando eu disse isso, mas o primeiro azeite, as primícias do azeite, esse azeite que é o azeite para o ministério, o azeite para o sacerdócio, é o azeite que flui do descanso e não da pressão. Do descanso e não da pressão. Não da pressão, ele vem do descanso. O sacerdote, ali, né? Sabia que no Antigo Testamento tinha uma especificação de que tipo de roupa que o sacerdote tinha que usar, o tipo de linho que o sacerdote podia usar enquanto ele estava ministrando no tabernáculo, no deserto, por exemplo, era um tipo de linho tão fino. Por quê? Porque se o sacerdote suasse durante o seu ministério, ele seria desqualificado. O suor deixava ele impuro. Porque, de novo, é Deus tentando ensinar esse princípio que sacerdócio tem a ver com descanso, tem a ver com confiança, não tem a ver com esforço humano. Glória a Deus, aleluia. José, o carpinteiro. Olha como ele tá bonito, conservado, né, gente? Nem parece. Ele falou, ó, como eu tô bonito depois de 2000 anos. É o azeite de oliva. Um pouquinho na pele todo dia. Não, mas olha só. O que eu posso dar de mais... A informação mais relevante para vocês justamente aqui é justamente sobre essa profissão de José carpinteiro. Porque José, gente, era carpinteiro só em português. Em inglês, em russo, em chinês, em grego, que é a língua do Novo Testamento. José não era carpinteiro, José era tecton. Para explicar o que essa profissão... olha só, para explicar exatamente o que essa palavra significa, deixa eu perguntar, como é que acontece um terremoto? Placa tectônica. Tecton tem a ver com pedra, não tem nada a ver com madeira. Me diz uma parábola de Jesus falando sobre construir uma mesa. Nenhuma. Uma cadeira. Também não. E uma casa. Sim. Uma torre. O fundamento para uma casa. Isso. Essa era a profissão. Eles eram construtores. A matéria-prima em abundância era pedra, gente. Madeira era caro. Madeira tinha que ser importada do Líbano. Não tinha madeira direito em Israel. E nem tinha pedra. Também. Pedra era o que eles usavam para construir. Pedra, eles eram construtores. Foi uma decisão, na época da reforma, dos tradutores das escrituras, quando eles começaram a traduzir as escrituras para as línguas comuns, para o alemão, para o inglês e tal, de não usar essa palavra construtor. Porque os construtores na Europa, naquela época, eram riquíssimos. Eles estavam construindo as grandes estruturas da Europa. Então as pessoas iam ter uma impressão errada. Era como colocar um DR na frente do nome de José. Doutor José. Você não precisa nem saber do que o cara é doutor, você já acha que ele é bem de vida, porque é doutor, né? Então eles não queriam dar essa impressão. Então eles não chamaram de construtor. Eles chamaram de carpinteiro, porque era uma profissão mais ou menos na vizinhança, que era equivalente, era a profissão de um homem pobre na Europa, do mesmo jeito que os construtores eram gente pobre no primeiro século. Certo? Isso é super importante, por quê? Porque lembra que eu falei de Tzipori, Séforis, entre Nazaré e Caná da Galileia? Se você montar num burrinho aqui, em 20 minutos cavalgando pro lado de lá, você chega em Séforis. Exatamente na mesma época que José e Maria decidiram voltar do Egito para Israel, lembra que eles estavam exilados no Egito? Sim. Quando eles decidiram voltar, Séforis começou a ser construída para se tornar a capital da Galileia. Então, o que José veio fazer em Nazaré, esse lugar que não tem nada de bom, só gente pobre? Por que ele voltou para cá? Se Jesus fosse a grande coisa que eles esperavam, ele não tinha que ir em Jerusalém? O que ele estava fazendo aqui? Estava trabalhando, gente. Construindo. Estava construindo Séforis. Como que a gente escolhe onde nós vamos viver hoje? Não é com o mesmo princípio? Onde é barato de morar e perto de trabalhar. Sim. Mesma coisa. Eles podiam viver na casa da família aqui em Nazaré, então viver de graça, e trabalhar na construção de Séforis aqui do ladinho.
Estão comigo? Sim. Agora eu vou pedir pro meu amigo aqui demonstrar uma das ferramentas que a gente encontrou que eles utilizavam. Eles trabalhavam também com madeira, mas aí era uma porção muito menor do trabalho. Alguém chuta o que é isso aí? Balança. É. Furadeira. 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 Rapaz, furadeira. Que show. Olha a tecnologia de antigamente. Chutar, Viu? Tem que O povo era inteligente. continuar até furar. Gente, ele tá dizendo que vocês são muito bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Shalom. Todo mundo lembra das ovelhinhas lá embaixo? Então, antes da época mais quente do ano, lá por junho, maio, talvez, as ovelhinhas têm que ser É lã, né? tosqueadas com uma ferramenta igual essa aqui. Certo? O pastor tosqueia as ovelhas e aí traz a lã fedendo pra Hannah. A Hannah coloca a lã ali naquele tanque, lava a lã várias vezes pra tirar o fedor. Gente, vocês não querem estar aqui quando isso tá acontecendo, é absolutamente terrível. Fede mesmo o negócio. Mais que o camelo? Morre. Vocês fazem o processo? Faz o processo aqui mesmo, faz. Aí o que acontece? Enquanto a lã ainda tá úmida, é a janela de oportunidade para colorir a lã. Mas não tem pão de açúcar no primeiro século, né? Não tem loja de conveniência, não tem lugar pra você dizer assim, me dá um pouco de azul aí, por favor. Eles tinham que fazer tudo. Então, com a lã molhada, eles utilizavam, por exemplo, romã para fazer essas cores. Casca da romã, o suco da romã, quanto tempo que ela fica mergulhada na romã, tudo isso dá tonalidade diferente. Essa aqui era bem cara, porque era feita de açafrão. Quê? Açafrão. Açafrão. Mas as mais caras de todas eram os azuis e púrpuras. A gente diz que eram cores reais. Por quê? Porque só rei tinha dinheiro para comprar. Pelo método de produção. Fazia com caracóis. Sabe como o bichinho do mar tem tinta? Sim. Então eles extraíam a tinta daqueles bichinhos do mar, traziam milhares de caracóis do Mediterrâneo, tiravam a tinta para daí fazer o pigmento diferente. Depois tinha que esticar a lã no sol para secar, trazer a lã em porções pequenininhas. Para isso aqui é um pente, onde ela tinha que trabalhar com a lã para cima e para baixo, até as fibras endireitarem um pouco mais. Olha lá, ali a fibra está toda enosada, aqui a fibra está bonitinha, aberta. Quando a fibra está assim, é que ela pode fazer o fio, que é o que ela vai demonstrar para vocês agora. Esse pedaço ainda tem odor ainda? Não, agora já tá tranquilo. Gente, muito trabalho, é mais fácil comprar na loja. Se tivesse lá, Olha aí, naquele ó. tempo não tinha, né? Uhum. Gente, engraçado aqui. Primeiro enrola. Que legal. Quase não tem que ter habilidade. Um rolo mais ou Parece menos que é desse tão tamanho, demora 3 dias para fazer. Meu Deus. Aí ele tem Então que esse era ficar, muito caro, né? aí ele tem que ficar esticado Ele é bem por mais ou resistente. menos 4 semanas antes de poder ser usado, senão ele inosa. Ela vai mostrar para vocês como ele inosa. Ele é bem resistente? Um novelo desse. Oi? Bem Em resistente. média, quantas ovelhas para fazer? Ah, sim. Ah, não, nem. Não tem nenhum. não. Toda Hannah. على دبابة بكشة تجد لهم أني موت سمحان. Ela tá dizendo que ela tá muito feliz de vocês terem vindo visitar. لا كيرت É um كلهم. prazer conhecer todo mundo. E também a mãe. Bom, amigos, aqui a gente está numa réplica de uma sinagoga do primeiro século, tá certo? Dá uma olhadinha para cima, olha esse telhado, por exemplo, como que ele era, olha essas janelas. Nós acabamos de começar. Aqui é uma réplica de uma sinagoga do primeiro século. Pode sentar todo mundo que quiser, vai ficar uns 5 minutinhos aqui. As janelas, por exemplo, são estreitinhas para o lado de fora, isso impede a entrada de calor, mas elas são abertas para o lado de dentro para que entre bastante luz. Se vocês vierem visitar a gente no verão, uma época assim, julho, agosto, vocês vão quase desmaiar de tanto calor andando aqui fora, mas a hora que entra aqui dentro é incrível, parece que é ar-condicionado, é outro desses modelos de tecnologia super eficazes que eles utilizavam no primeiro século. Gente, deixa eu contar para vocês que sinagoga na época de Jesus não era um prédio religioso. O único prédio religioso para a comunidade judaica daquela época era o templo em Jerusalém. As pessoas iam 3 vezes por ano nas festas,
tinha os sacerdotes oferecendo sacrifícios constantes no templo. As sinagogas tinham outra função. Elas só assumiram uma função religiosa depois de 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído. Não tinha mais altar para oferecer sacrifício diário. Então eles substituíram os sacrifícios diários por orações diárias, que aí sim começaram a acontecer dentro das sinagogas. Então depois de 70 depois de Cristo, é que as sinagogas assumiram uma função mais religiosa. Antes disso, elas só faziam jus ao seu nome, Beit Knesset em hebraico, Synagoge em grego, nas duas línguas o mesmo significado. Casa da reunião. Era o centro comunitário da época, onde as pessoas vinham para comprar e vender bens, propriedades. Elas vinham aqui para resolver os seus conflitos diante dos anciãos de uma aldeia. Principalmente, as pessoas vinham para as sinagogas para estudar. As sinagogas eram as escolas. Mas a educação naquela época não consistia em estudar física ou química. A educação era o quê? As escrituras, gente. Era a base de toda a educação. E os rolos das escrituras eram super caros, super raros. Então, para uma comunidade pobre igual a Nazaré, as pessoas só teriam acesso às escrituras na sinagoga. Elas ficavam em rolos, em jarros como esses aqui, e eram guardados numa sala ao lado, e eram trazidos para fora só nos dias especiais onde a comunidade estava reunida para estudar. As crianças estudavam a semana inteira, e inclusive os adultos, no sábado, quando eles estavam descansando das suas outras atividades, eles se reuniam na sinagoga para todo mundo estudar junto, aprender junto. E vinha um professor, um rabino, mesma coisa, que lia uma porção das escrituras e aí ensinava o povo sobre os caminhos de Deus. Agora, todo mundo lembra do cativeiro babilônico? Mais ou menos lá no meio do cativeiro babilônico, a comunidade judaica decidiu pegar as escrituras e dividir elas em porções semanais. Eles fizeram isso para unificar o coração dos judeus que tinham permanecido em Jerusalém com o coração dos judeus que estavam espalhados na diáspora. Porque agora, tanto aqueles que estavam na Babilônia, quanto aqueles que estavam em Jerusalém, eles estariam sempre, toda semana, estudando a partir do mesmo lugar nas Escrituras. E uma vez por ano eles iam ler o Antigo Testamento inteiro. Cada porção semanal dessa se chama Parashá daquela Shavuá, porção daquela semana. Por que isso é interessante? Porque quando Jesus entrou na sinagoga de Nazaré e recebeu o rolo do profeta Isaías, ele não estava lendo o texto preferido dele. Ele estava lendo a porção daquela semana. Tinha sido determinada várias gerações antes que naquele sábado essa era a porção que seria lida, inclusive que qualquer outra comunidade judaica espalhada pelo mundo, todo mundo estaria ouvindo exatamente a mesma declaração. Então, para parafrasear um pouco o que aconteceu, ele recebeu o rolo e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos e cura para os quebrantados de coração e declarar que esse é o ano aceitável do Senhor. Aí ele fechou o livro, sentou para ensinar o povo. Até aqui está tudo normal. Isso aqui está acontecendo em qualquer sinagoga ao redor do mundo, exatamente da mesma forma. Só que aí ele disse: hoje, essa escritura está se cumprindo enquanto vocês me ouvem. E eu queria que vocês considerassem para quem que ele está falando isso. Ele está falando para essa comunidade judaica que está sendo oprimida, que está sendo crucificada, literalmente, pelo Império Romano. Eles são esse povo quebrantado de coração e, de repente, essa promessa incrível de libertação, Jesus diz, hoje, começa hoje. Tem um conceito no judaísmo que se chama Tikkun Olam. Significa a restauração do mundo. É o que os judeus consideram que é o papel do Messias. É pegar tudo que está torto e fazer a parada virar reta. É pegar tudo que está errado, tudo que é injustiça e fazer virar justiça. É a essência do que ele leu em Isaías. Curar o quebrantado de coração e libertar o oprimido. Mas aí, é interessante que Jesus muda de marcha e começa a ilustrar o sermão dele, a desafiar o povo que estava ouvindo ele, com duas histórias do Antigo Testamento. Uma delas, a viúva de Sarepta. Lembra dela? Sim. O profeta Eliseu. Exatamente. Vivia naquele tempo de Elias. Vivia naquele tempo de fome de Elias, 3 anos e meio. Pessoas estavam morrendo de fome. Foi uma das épocas mais negras da história de Israel. As pessoas morriam de fome. E essa mulher recebeu um milagre de Deus. Teve graça. A outra história que ele contou foi de Naamã, leproso. Lepra não tinha cura, lepra era uma sentença de morte, uma sentença de exclusão, e aí esse cara foi lá e falou pro profeta, entrou no Jordão 7 vezes e foi curado. Uma palavra tão simples.
Mas o ponto aqui, gente, é que a viúva de Sarepta era de Sarepta. Sarepta, para vocês terem uma base, ela vivia na época de Elias. Sarepta era a cidade natal da rainha Jezabel. Misericórdia. Ela era gentia e do pior tipo, sabe? Daquele povo que a gente mais não gosta. Sim. Era ela, de Sarepta. Naamã era sírio, e pior do que ser gentil, ele era o capitão do exército sírio. Pensa que ele era o chefe da ala militar do maior inimigo de Israel até a chegada do Império Romano. Quando Jesus está contando para eles essas histórias sobre a graça de Deus, sobre a libertação de Deus, essa promessa de pegar o injusto e fazer virar justo, ele escolhe contar histórias justamente sobre a graça de Deus para os gentios. Só que pra gente que é brasileiro, isso parece boa notícia, é fácil de engolir, porque a gente é gentil. Então, que historinha maravilhosa pra nós. Muito bom. Mas eu sempre gosto de personalizar a experiência. A gente recebe grupos aqui do mundo inteiro. Eu já caminhei com pessoas aqui de todas as crenças, de todas as fés, de todas as nacionalidades. Eu sempre digo para todo mundo, independente do que você acredita, você pode ser radicalmente afetado por isso que Jesus disse na sinagoga de Nazaré. Porque se a gente fingir que nós somos aqueles que estavam sentados aqui, como vocês estão agora, ouvindo Jesus, se a gente tentar ouvir como eles ouviram, tá certo que foi uma história sobre a graça de Deus para os gentios. Mas o que eles ouviram foram histórias sobre a graça de Deus para os inimigos deles. E isso torna essa mensagem um pouquinho mais difícil de ser engolida, um pouquinho mais pessoal. Porque aqui estava um povo querendo que alguém se levantasse para dizer assim, Deus está do lado de vocês, Ele torce para o time de vocês. E de repente levanta Jesus e diz, gente, na verdade, Deus está do lado da humanidade. E não tem nenhum time que está excluído da oportunidade da graça. Isso foi revolucionário. As pessoas quiseram jogar Jesus, levar ele para fora da cidade, jogar ele de um precipício, que era a punição para os hereges, lembra? Para as pessoas que blasfemavam contra Deus. E ele teve que se levantar e passar por entre eles e sair de Nazaré. Então, se vocês estão prontos, eu queria que a gente fizesse igual Jesus agora. Vamos levantar e sair de Nazaré? Beleza do florescimento do calanita. Então fica aproveitando toda essa paisagem. Agora olha, o vale se abriu. Você viu o tamanho do vale? Um reto, sem montanha. Olha, todo esse trigal. Até hoje, estamos no recurso agrícola mais grande de Israel. E na frente você vê onde termina o Vale de Jezreel, no Monte Carmelo. Para lá a gente vai. Então aqui em Jezreel foi localizado o centro do reino de Israel. E lá em Jerusalém, o centro do governo do tribo de Judá. Aí apareceu um rei em Israel chamado rei Acabe. Agora uma pergunta, o rei Acabe era um rei bom ou um rei mau? Apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Coração. Vem aqui perto para poder ver. Para poder entender o que você está vendo. Monte Tabor é o Monte da Transfiguração, o lugar onde Jesus transfigurou, virou muito branco e apareceu Elias e Moisés falando com ele antes que ele foi para Jerusalém. Por aí está a Galileia Alta, Monte Hermon. Você pode ver aqui as direções de cada lugar. Jerusalém está lá.
Você vê essa placa amarela que está no chão. Agora, lá, se você ver pela ponta aqui, não dá para ver o lugar exato, mas está o Monte Megido. Agora, o Monte Megido é um lugar muito importante, mas você nunca, pode ser que nunca ouviram a palavra Monte Megido, mas você ouviram outra palavra muitas vezes, Armagedon. Agora, última guerra. Agora eu vou dizer. Outra vez, tradutor, sempre falo em contra dos tradutores da Bíblia. Gente, a Bíblia, o texto bíblico em hebraico, estava escrito como um texto seguido, sem intervalos. O leitor, originalmente, tinha que saber onde parar entre uma palavra e outra. A mesma coisa quando traduz, você vê uma palavra, você tem que saber onde colocar os intervalos. Aí ele encontrou uma palavra esquisita, Armegido. Armegido, ele não sabia o que é Armegido e traduziu para o grego Armagedon, porque há N no fim, porque em grego não existe palavra que termina com vocal, sempre termina com consonante. Por isso, Orcanus, Aristóbulos, sempre com S no fim, ou N no fim. Então, pegou a palavra Armegido e colocou Armagedon. A I, o E se confundiram na tradução. Agora, o que é Armegido? Armegido é monte, monte. Megido, que é esse lugar. Agora, esse lugar é muito importante, por quê? Porque é estratégico. Ele está controlando o engarrafamento, o conjunto dos únicos 3 caminhos que cruzam entre o caminho do litoral, que vai de Egito por aqui, e cruza, tem que atravessar o Monte Carmelo para entrar no Vale de Jezreel, para seguir o caminho e chegar na Mesopotâmia. Egito e Mesopotâmia são as grandes culturas do Médio Oriente, grandes culturas do mundo antigo. E o berço da cultura, que diz que Israel é o berço da cultura, é o caminho entre os 2 grandes impérios, porque a cultura é o comércio. E se o papai da cultura é Babilônia, Mesopotâmia, e o mamãe da cultura é Egito, o rio Nilo, a cultura nasceu aqui, no berço, o caminho entre eles. Agora, quem controla o caminho controla o comércio. Mas qualquer lugar do caminho eu controlo, alguém pode passar do lado. Mas se estou controlando um lugar que é um passo obrigatório, estou controlando o caminho. Assim que sempre as guerras entre o norte e o sul, sempre tinha entre os 2 impérios grandes, Babilônia e Egito, o que determinou a vida aqui sempre era a luta o conflito entre os 2. Quem controla o caminho sempre vai chegar na luta mais importante, que é a luta no Monte Megido, porque quem controla o Monte Megido controla o caminho. Assim que em toda a guerra sempre tinha uma batalha final no Monte Megido. Por isso que o Monte Megido foi destruído tanto tempo, a cidade de Megido foi destruída 40 vezes. Na arqueologia, bem 40 camadas de destruição e reconstrução, porque é o lugar mais estratégico. Agora, a gíria militar da época, imagina agora um comandante de batalhão, Luiz, um brigadeiro, falando com os soldados, dizendo: vamos sair agora para a batalha da Armagedon. Quer dizer, pode ser que a batalha vai ser em outro lugar, mas quero dizer que estamos na batalha que determina o resultado da guerra. Porque tem uma batalha você perde, bom, na outra batalha você ganha. Mas tem batalha que determina o resultado da guerra. E essa é uma batalha que é a batalha final. E a batalha sobre o Monte Megido era a batalha que determina o resultado da guerra. Por isso que o profeta, pode ser, que quando o profeta João está falando a batalha da Armagedon, ele quer dizer, é uma metáfora comum, um jeito de, uma expressão comum, quer dizer a batalha que determina o resultado da guerra, e não definitivo, não é que ele queria dizer que a batalha vai acontecer em tal lugar. Ele quer dizer que é uma batalha que vai determinar tudo, porque o mundo é grande.
Mas ele queria dizer a batalha final, a batalha que determina o resultado da guerra. Repeti essa frase como 50 vezes agora. Então, quando você diz a palavra, a batalha de Armagedon, você quer dizer a batalha do Monte Megiddo. Só que ninguém sabe que Armagedon é Monte Megiddo. E quando você diz a Vale de Armagedon, Vale de Armagedon, não, o Vale do Monte, não, tem um monte e tem um vale. E que é então o Vale de Armagedon? É o Vale de Jezreel. Esse é o Vale de Armagedon. Agora, se a batalha final vai acontecer aqui ou não, eu não sei. Pode ser que o João está falando sobre o lugar geográfico, pode ser que ele estava falando da batalha final. Mas a palavra Armagedon vem da palavra Monte Megiddo. Todo mundo entendeu esse? Sim. É porque aqui você vai com um ensinamento para cá. Vamos ler a partir do versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no riacho em Gol. Amém? Irmãos, o nosso guia até já deu uma introdução da situação histórica que Elias estava inserido. Quando ele falou que em 931, com a morte de Salomão, a gente sabe que teve 3 reis, 40 anos cada um, Saul, Davi e Salomão. Então, quando morre Salomão, o filho dele pega uma grande crise financeira na região. Como já foi falado até lá pelo Rodrigo, né? Que o povo de Sarepta passava muita fome na época, e então existiu uma grande crise instalada, e o filho de Salomão pega essa crise, porque assim, a Bíblia, irmãos, tirando a parte espiritual, que a gente que é cristão crê, mas a Bíblia é o livro mais atual da história. Tudo que aconteceu na Bíblia há muitos anos atrás, a gente vê se repetir claramente hoje em dia nos nossos dias. Então existe uma crise política, e o filho de Salomão pressionado pelos sacerdotes e por aqueles que eram conselheiros do governo na época, pressionaram ele. Uns diziam, tira imposto do povo, o povo está oprimido. Outros diziam, não, coloca mais imposto. E nisso as 12 tribos de Israel têm um racha, que foi o que até o guia já explicou também. Então se forma o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com a tribo de Judá e de Benjamim, certo? E aí nós tivemos 19 reis em 9 dinastias nesse período, a Bíblia vem falar isso. São 19 reis e 9 dinastias diferentes. E quando o profeta Elias, que nós lemos essa história, que o profeta Elias está inserido, ele está bem na época do rei Acabe, conforme já foi falado também. Mas o grande problema até não era o rei Acabe, como também o nosso guia já comentou. O grande problema na realidade é que a mulher dele mandava mais do que ele. Ele, na realidade, os teólogos, historiadores dizem que ele era assim um fantoche na mão dela. Ele era muito inteligente, como o guia falou, ele trouxe muita tecnologia, trouxe muito desenvolvimento para a região, mas na realidade a situação toda quem controlava era Jezabel, não era ele. E Jezabel também trouxe o culto a Baal aqui para a região, certo? Então ela era uma mulher idólatra, era uma mulher que ela não acreditava no Deus de Israel, ela tinha os deuses dela que ela acreditava, ela implantou o culto a Baal na região. E nesse contexto, Deus levanta o profeta Elias. E até o Rodrigo comentou uma coisa muito interessante lá, em algum momento que ele falou lá, que a gente olha a Bíblia às vezes de uma maneira muito poética. Quando ele estava sentado lá, eu acho, no lagar, ele falou assim, você fala na Bíblia assim, então quando a gente fala que ele veio de tão longe, como o nosso guia falou, que ele era de Tisbé, que fica uma região distante daqui, que aqui fala Elias o Tesbita, que não é o sobrenome dele, como já foi comentado aqui também várias vezes pelo guia, Jesus de Nazaré porque era de Nazaré, Elias o Tesbita porque era de Tisbé. A Sunamita, ela era de Sunem, não era o nome dela Sunamita, ela era da região de Sunem. Então muitas vezes não é o nome, não é o sobrenome da pessoa, é o nome e a região da onde ela veio. E aí imagina Deus trazer um homem de tão longe
porque naquela época não tinha rodovia, não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada. Ele possivelmente ou veio de camelo, ou veio de jumento, ou até veio a pé, não sei. A história não conta como ele chegou até aqui. E a gente muitas vezes olha a Bíblia de uma maneira poética, mas a gente não tem noção do sacrifício que as pessoas faziam naquela época para atender o chamado de Deus. Amém, irmãos? Então ele veio de tão longe, veio para cá. E ele veio, e ele era um homem desconhecido na realidade. A Bíblia não fala quem eram os seus pais, se ele era uma pessoa importante, possivelmente ele não era importante. E Deus levanta ele para fazer a sua obra aqui nesse lugar, e ele já entra direto no palácio do rei. E para falar uma notícia que não era muito agradável. Também, como até já foi reforçando o que o nosso guia falou, existe o politicamente correto, né? Então assim, eu vou falar o que agrada o rei. Porque se eu não falar o que agrada o rei, o que, é que vai acontecer comigo? Né? Ou eu vou ser, não digo ser morto, né? Mas eu vou ser isolado. Eu não vou ter função nenhuma no palácio. E Elias, sendo desconhecido, não sendo um profeta de Baal, não sendo um profeta separado por eles, ele vem desconhecido, entra no palácio e com uma mensagem não muito boa para o rei. Ó rei, conforme a minha palavra, por 3 anos e meio não vai chover nessa terra. E por que Deus aplica esse castigo à região? Justamente como também o nosso guia já comentou, como Baal era o Deus do céu e teoricamente era o Deus da prosperidade para eles, o Deus que mandava a chuva e que mandava os recursos para a plantação se desenvolver, se Deus cortasse por 3 anos e meio a chuva, o que aconteceria? Cairia por terra a concepção que Baal tinha poder. Então o povo deixaria de acreditar no que acreditava Jezabel. Então por isso que Deus entrou por essa linha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar por 3 anos e meio. Não teremos chuva na região. E aí o povo vai deixar de crer que Baal é Deus. Vai deixar de crer que ele é o Deus da prosperidade, que ele é o Deus do céu e é o Deus que manda a chuva e que manda a provisão para o povo. Certo? E por que Elias diz assim, sobre a minha palavra não choverá 3 anos e meio nessa terra? Aqui no texto, em 1 Reis não explica, mas a gente vai ver a Bíblia, irmãos, ela é autoexplicável, como a gente sabe. A gente vai ver lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, que a palavra diz, Elias era um homem sujeito às nossas mesmas paixões. Ele era um homem como nós, ele era um homem comum. E Elias orou com instância, vai dizer lá em Tiago 5,17, e por 3 anos e meio não choveu na terra. Então o que a gente tira de lição dessa primeira parte da história é o seguinte, quando Deus quer usar alguém, irmãos, não interessa se é analfabeto, se é doutor, glória a Deus, se sabe, aleluia. Se não sabe, se tem capacidade, se tem recurso financeiro, se veio de família boa, não interessa, quando Deus quer usar alguém, glória a Deus, ele aleluia. Usa quem Ele quer. Então Sim, não se Deus menospreze querido. Na presença de Deus. Amém, porque o nosso glória a Deus é o Deus que nos chama e nos prepara e nos coloca lá dentro do palácio para pregar para o rei. Amém? Glória a Deus, amém. Mas aí o que acontece? Como a mensagem não foi muito boa aos ouvidos do rei e aos ouvidos de Jezabel principalmente, Elias fica com medo e Deus manda ele se retirar para a corrente do Querite. Ah, vai para lá, à beira do Jordão, adiante do Jordão, que lá vai ter uma fonte de água, que você vai beber dessa fonte de água, e lá eu vou mandar corvos te alimentarem diariamente. Então Elias pega e se isola. Agora olha o contraste, irmãos. Primeiro Deus coloca Elias dentro do palácio, e depois Deus coloca Elias isolado. Porque quando nós atendemos o chamado de Deus, irmãos, existem situações que nós estaremos em destaque, e existem situações que Deus quer isolar a gente. E a gente não quer ficar muito isolado, porque isolado, o ser humano é assim, não adianta assim. Vamos colocar a mão à palmatória. O ser humano, ele gosta de destaque, tá? Todo mundo é assim, não vamos ser hipócritas, tá? Todo mundo gosta de destaque. Mas só que nós que somos cristãos e acreditamos em Deus, que é soberano nas nossas vidas, tem horas que Ele nos coloca em destaque e tem hora que Ele nos isola. E nos manda lá para o meio do deserto e lá Ele manda a provisão. Glória a Deus, aleluia. E até eu estava comentando lá no primeiro dia no hotel lá com a Neuza, né? Porque uma coisa que me chamou muito a atenção naquela passagem de 1 João, porque até foi falado tinha também pelo guia dos evangelhos sinóticos. Se vocês pegarem o evangelho de João, ele é totalmente diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos. E por que ele é diferente?
Porque João veio numa época em que os gregos, através da sua cultura, estavam influenciando muito os judeus, e estavam contaminando a fé cristã também na região, e João é levantado por Deus para confirmar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Porque os gregos, através das suas teorias, diziam que era impossível um espírito que é bom, que é sem pecado, encarnar no corpo que é perecível e que é pecaminoso. Por isso que o grego não acreditava que Jesus Cristo poderia ter encarnado o homem, o Espírito Deus encarnado em homem. E João, lá no capítulo 1, quando a gente lê, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele estava desde o princípio com Deus, né, e tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito seria feito. E a gente vai lá lendo esse capítulo 1, chega um ponto que fala, e houve um homem enviado por Deus, que era João. Ele não era a luz, ele veio testificar da luz. E João foi mandado para o deserto também. Ele também foi isolado, como Elias, só que as multidões seguiam ele. E quando os religiosos da época souberam que as multidões iam muito ao encontro de João lá no deserto para serem batizados, os religiosos se preocuparam, porque assim, eu tenho poder, eu domino a religião, todo mundo me segue e acredita no que eu falo. Se as pessoas começarem atrás de João e deixarem de acreditar no que eu falo, o que vai acontecer? Eu perco o povo e perco o poder, ninguém mais me segue. E aí os religiosos mandaram pessoas até lá para saber quem era João e por que tantas pessoas seguiam ele no deserto, e perguntaram para ele, por acaso você é o Messias? E aí João naquele momento poderia pensar assim, quer saber de uma coisa? Eu estou vindo de um período de 400 anos em que não houve profecia em Israel. Foram 400 anos de silêncio de Neemias até agora. Então, quer saber de uma coisa? Eu até não sou o Messias, mas eu sou o cara, viu? Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Porque Deus me mandou aqui depois de 400 anos de silêncio para quebrar esse silêncio. Mas sabe o que João falou? Não, eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Eu não sou a luz, eu vim para testificar da luz. Então, mesmo que Jesus nos levante em algum momento, irmãos, e nos coloque num lugar de destaque, também existe um momento em que nós ficaremos isolados. Verdade, e nós, como cristãos, nós temos que entender esses dois momentos. O momento de destaque e o momento de saber assim, não, nesse momento eu tenho que ficar quieto aqui no meu lugar, porque aqui nesse momento, a obra parou. Depois Deus talvez vai me dar uma outra obra, mas aqui parou. Glória a Deus, aleluia. E aí fala, irmãos, que em um certo momento não estava chovendo, a corrente seca de água que ele estava bebendo, e aí talvez Elias deveria ficar preocupado, mas aqui também Deus está mostrando uma coisa. Por que Deus, num certo momento, tira o nosso recurso? Para mostrar que nós dependemos mais do provedor do que da provisão. Porque enquanto nós temos provisão, enquanto nós temos recurso, teoricamente é fácil sobreviver. Porque se eu tenho dinheiro no banco e eu tenho conta para pagar, é só saber administrar. Eu tenho tanto de dinheiro, tanto de conta, eu tenho que saber administrar isso que eu tenho para pagar as minhas contas. Mas quando Deus tira a provisão, é que Deus está querendo mostrar uma coisa, olha, você depende do provedor e não da provisão. Você tem que ter fé em quem dá a provisão, que é o provedor. E aí Deus chama Elias e fala assim, ó, levanta-te, vai até Sarepta, que eu ordenei uma viúva que ela cuide de ti lá. Irmãos, naquela época, hoje em dia assim, hoje em dia a gente viaja, a gente vê muita viúva viajando, né? O marido morre, deixa a pensão para a mulher fica bem, aí sai para viajar o mundo todo, né? Olha aí, ó. Por isso que eu não caso, para minha mulher não aproveitar o meu dinheiro depois. Mas ser viúva naquela época, irmãos, a gente não tem noção o que era. Era muito ruim ser viúva naquela época, certo? Era uma situação muito complicada. E aí Deus te fala o seguinte, ó, tu vai pra lá que uma viúva vai te sustentar. Eu poderia até perguntar pra Deus assim, não, você tá de brincadeira comigo, né? Você quer que uma viúva me sustente? E aí ele chega na casa da viúva, depois vocês leem isso com calma, né, numa outra oportunidade. Ele chega na casa da viúva, o que a viúva tem é ela, o filho, um pouco de farinha, um pouco de azeite. Ela fala para ele, só o negócio é o seguinte, eu vou pegar essa farinha e esse azeite, vou fazer um pão para mim e para o meu filho, é só o que eu tenho, eu não tenho mais nada, e depois que a gente comer esse pão, a gente vai esperar a morte, nós vamos morrer, eu e meu filho. E aí ele fala, não, vai lá, faz o pão, traz para mim, porque nunca vai faltar nem o azeite nem a farinha, amém?
E nesse momento nós entendemos o seguinte, que nós, através da nossa fé e da nossa palavra, nós podemos abençoar a vida das pessoas também. Deus nos manda muitas vezes para certos lugares para nós levarmos uma palavra profética, uma palavra de bênção para as pessoas. Sim, e foi o que aconteceu. Dia a dia, aquela viúva vinha. Talvez, eu penso que Deus não mandou o recurso de uma vez. Eu talvez penso, é uma opinião minha, tá, irmãos? Cada um pode ter a sua, mas eu penso que cada dia ela olhava na panela e na botija e tinha a mesma quantidade de farinha e a mesma quantidade de água. E ali ela ia sobrevivendo daquele recurso que ia morrendo. Mas aí acontece uma coisa muito triste, que muitas vezes nós cristãos até não aceitamos, nós estamos errados, porque o filho dela morre. E a gente pensa, poxa vida, mas Deus mandou o profeta para lá, para abençoar ela, e ela está tendo recurso e o filho morre, porque assim, irmãos, mesmo crendo em Deus, mesmo tendo Jesus como Salvador, nós adoecemos, nós temos problemas, nós passamos por tribulações e a gente morre também, certo? A gente não é eterno. E quando a gente ora por problemas que a gente tem na nossa vida, a gente ora para que Deus faça a vontade dele, porque nós estamos na mão de Deus. Então o que prevalece é a vontade dele, não é a nossa. Então nós colocamos os problemas na mão de Deus e pedimos a vontade dele na nossa vida. Mas a viúva, o que ela faz? Ela acusa o profeta. Ela culpa ele pela morte do filho. E o profeta, na realidade, ele se cala, ele não tripudia em cima dela, ele se cala, ele aceita aquela acusação que ela faz, ele toma o filho, leva para o quarto, e lá ele ora, sim, e acontece que o filho ressuscita. E aí ela fala uma coisa muito interessante para ele: agora eu vejo que tu és um homem de Deus, e a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Amém? Isso nos mostra o seguinte, irmãos, que não basta somente nós anunciarmos a palavra. A palavra de Deus na nossa boca, ela tem que ser verdade. Em outras palavras, nós temos que anunciar a palavra e nós temos que viver o que a gente prega. Santo Deus, é verdade. Porque não adianta só ficar falando e não viver o evangelho que se prega. É verdade. E quando ela fala isso para ele, tu és um homem de Deus e agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é a verdade, ela quer dizer o seguinte: eu sei que tu prega e que tu vive o que tu prega. Porque tu prega, tu vive e as coisas acontecem através da tua palavra. Amém? Amém. E aí depois da situação, Elias volta novamente, Deus manda de novo ele se encontrar com o rei Acabe, e aí nós entramos na situação que nós estamos aqui, nesse local. Nós estamos visitando, que Deus manda Elias se apresentar novamente ao rei, e o rei até fala para ele assim: me fugiu o termo agora, mas a pessoa que está importunando, né, o reino. Ele fala: não sou eu, façamos o seguinte então, vamos travar uma batalha, porque na realidade o povo gosta de um pouco de espetáculo também, essa é a realidade, né? Então você reúne os profetas de vocês todos e a gente vai fazer um sacrifício lá no Monte Carmelo, e o Deus que responder, esse será o Deus verdadeiro. Então, como já foi explicado aqui também pelo nosso guia no ônibus, já adiantou um pouco aqui a minha pregação, até agradeço. O que acontece? Ele vem sozinho pelejar contra 250 profetas no total. E aí a Bíblia diz que eles montam o holocausto deles, montam tudo ali, colocam os 2 cordeiros, deixam tudo sequinho, que é fácil de pegar fogo, sem problema nenhum, e clamam até meio-dia, daquele dia que eles estavam, e nada acontece. Até Elias debocha um pouco deles: não, grita um pouco mais alto, talvez o seu Deus esteja viajando, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja conversando, daqui a pouco ele vai acordar, grita um pouco mais alto que ele não está escutando, e nada acontece. E o holocausto de Elias, ele manda jogar água, manda fazer um suco em volta do holocausto, manda derramar água ali, encher de água, derrama água 3 vezes em cima do holocausto, e ele clama ao Deus de Israel, e o nosso Deus, que é o Deus verdadeiro, que é o Deus que nós servimos, o que acontece? Ele manda fogo e consome todo o holocausto, e lambe toda a água que está em volta. Glória a Deus. Irmãos, Elias é um exemplo para a gente, é um exemplo de homem de Deus por obediência. A vida dele até segue mais um pouquinho lá, que ele entra numa depressão, mas não é o momento, também ocuparia mais tempo para a gente estar falando aqui, né?
mas é um exemplo de Deus para nós. Por quê? Porque é uma pessoa que soube obedecer o chamado de Deus, soube obedecer os momentos em que Deus colocou ele, os lugares que Deus colocou ele em cada momento na vida. E por isso que até nesse momento aqui no Monte Carmelo novamente se cumpriu o que a viúva falou para ele lá em Sarepta. Agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. E que nós possamos desse texto e dessa história tirar essa lição para a nossa vida. Que nós possamos não somente ler a Escritura, não somente falar a Escritura, que nós possamos viver realmente aquilo que nós pregamos. E que a palavra de Deus também na nossa boca seja verdade. Amém? Eu quero pedir que o pastor Carlos faça uma oração aqui para encerrar. Fechemos os nossos olhos, cobremos as nossas cabeças e oremos. Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, a Tua palavra foi ministrada. A palavra da verdade foi ministrada aos nossos corações. Estou seguro, Deus, se estivermos atentos ao que foi ministrado aqui, nós vamos entender ou corroborar o entendimento de que de nada adianta pregarmos se não vivermos a Cristo. Glória a Deus. Que contém a tua palavra, que é a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Aliás, fazendo um parênteses, eu quero lembrar uma passagem que o Senhor Jesus recolheu os seus discípulos para tirar deles uma dúvida deles, não de Jesus, Glória a Deus. procurando saber quem dizem os homens de ser o Filho do Homem. E ali ficou patenteado que os discípulos não sabiam, apesar dos quase 3 anos acompanhando a Jesus, não sabiam do que ele estava falando, porque uns diziam, tu és João Batista, tu és Elias, ou um dos profetas, mas em verdade, acompanhando Jesus, vendo os milagres, vendo tudo que Jesus fazia e dizia, sem quem era ele, e eles não sabiam. Coube a Pedro receber a revelação e dizer, tu és o Filho do Deus vivo. Tenho aqui dentro do meu coração a essência da adoração. Não importa onde estiver, eu vou louvar, mesmo que as lutas tentam me parar. Prossigo, pois minha identidade ninguém poderá roubar. Cesareia é uma cidade que está dedicada ao César. Quem o César é o imperador. Neste caso, é o César Octavianus Augustus. Agora vamos contar um pouco a história de Herodes, uma parte que não vamos assistir no filme. Herodes está nominado rei da Galileia, governador, prefeito da Galileia, 37 anos antes de Cristo. Primeiro papel dele nominado pela Roma. E a primeira missão dele é combater, solucionar o problema da rebelião da Galileia. Gente, a grande rebelião dos judeus do ano 70, 100 anos depois, 107 anos depois, o nome Grande Rebelião é só porque tinha muitos outros rebeliões menores. O povo judeu era muito rebelde. A que parece isso? Imagina, vem os romanos, que são o Ocidente, e trazem pão e circo. Se chama Pax Romana. Pax Romana diz, eu te dou progresso, ordem e progresso.
você só tinha que passar os impostos para mim em vez de passar para os outros. Mas te dou estradas, desenvolvimento econômico, teatros, circos, prostíbulos, mercados. Né? Prostíbulo não era coisa, era coisa da sociedade alta, não era coisa de favela. Também hoje em alguns lugares. E todos os povos do mundo adoraram. O que importa passar o mesmo imposto para outra pessoa e receber mais? É melhor governo, está me dando progresso. Até que chegou só esse povo, o único povo monoteísta. O monoteísmo, em diferença de paganismo, não pode aceitar outro Deus. Tem só um Deus. Se eu tenho 5 deuses locais, chega um cara com outro Deus, diz, coloca um templo aqui também para meu Deus, né? Para pagar respeito, porque como eu te conquistei, esse mostra que meu Deus é maior do que o seu. É o cara. Agora, você vem para os judeus, e os judeus, não, eu não aceito. Não sei, para mim, você dizendo que é outro Deus além do meu Deus, não só que não é mais poderoso, que não existe. E se você diz que existe, eu estou pronto para morrer brigando com você. Aí esse único povo que tinha esse problema. E era rebelde, rebelde, rebelde. E onde mais era rebelde? Na Galileia. Por quê? A Galileia era zona rural, interior. Quem desfruta, quem tem benefício desse ordem e progresso romano, dessa paz romana? A cidade. Lá no campo ninguém vai construir prostíbulo, mercado, teatro, anfiteatro, estádio de corrida de cavalo. Tudo isso acontece na cidade. O que acontece no campo, o câmbio que o romano traz no campo, é o censo. Ouviram falar do censo? Qual é o problema do censo? Senhor, essas 5 hectares me falaram que é de você? Se é meu, qual é o seu problema? Era de meu pai, era de meu avô. Olha, só firma aqui e é seu. E agora você não tem que pagar impostos por todo esse período. Por quê? Imposto para quê? Você fez o que para mim? Eu vou te matar. E te deixo trabalhar a sua terra. Pois essa terra não é minha, então sai fora. Porque eu pego. Não é minha. Aí começa o conflito. O problema, porque o campo não recebe nada e tem que pagar. Por isso da Galileia serão mais rebeldias. Pouco a pouco o povo judeu virou mais e mais. A Bíblia gosta da palavra zelote. Como se fala zelote em uma língua moderna? Fundamentalista. Você entende? Fundamentalista. ISIS, Al-Qaeda, conhecem? É difícil dizer, mas aqueles heróis nacionais que estavam aqui fazendo as rebeliões, eram assim. E por isso a grande rebelião também levou à destruição de Jerusalém. O que vemos hoje na Síria, que são grupos armados brigando um com o outro, sobre o poder de quem vai liderar a briga em contra do Ocidente, é isso que aconteceu no ano 70 em Jerusalém, que acabou com a destruição da cidade. Os próprios rabinos dizem que não foi destruída Jerusalém pelos romanos, senão por ódio gratuito. Em vez de amor gratuito, tinha ódio gratuito. Então, a primeira missão de Herodes, ano 34, é terminar com a rebelião da Galileia, e fez isso muito bem, muito eficiente e muito cruelmente. Não passa muito tempo, ele vira nomeado rei de Judá e a Galileia. Sim? Agora, que hora temos? Na entrada principal do estádio de corrida de cavalos. Gente, olha que sem vergonha era a galera. É uma coisa revelar-se um bumbum dentro do público, mas também compartilhar todo esse cheiro aqui no passado. Está de parabéns para os romanos, hein?
O banheiro do Mas Tomás. esse é o banheiro público do estádio. Aqui era um estádio de corrida de cavalos, que em temporadas específicas também fecharam ela como um anfiteatro para briga de gladiadores. Tem banheiro? Aqui em arqueológica, que não foi achada aqui, foi achada um outro lado aqui em Cesareia, que é por essa pedra que 1.500.000 mais ou menos peregrinos, capaz de 2 milhões de peregrinos já, a estatística está subindo, visita este lugar cada ano. Porque Cesareia Marítima não tem muito significado religioso, mas aqui está escrito aqui. Não, antes de dizer o que está escrito. Tem dois tipos de arqueólogos. Uns que andam aqui em Israel. Um que anda com a Bíblia na mão direita procurando evidência que essa história é verdadeira. Outros que andam com a Bíblia na mão esquerda procurando evidências que essa história está falsificada. E tem erros. Aí, um das reclamas daqueles que negam a Bíblia é assim. Os romanos tinham todo registrado, eram muito alemães, como gaúchos. Todo era em ordem. E nos arquivos de Roma, está escrito todo papel que tinha todo imposto que passava, e não encontram evidência de um tal Pôncio Pilatos, que era o prefeito de Judá. Cadê esse Pôncio Pilatos que crucificou Jesus? Se não achamos nenhuma evidência dele. O negócio é que Israel, província judeia, não tinha nada de importância no Império Romano. Era uma província não desejada. Quando se tinha interesse, é quando tinha rebelião. Aí tinha que mandar exército. Só quando tinha problemas. Mas o que aconteceu adentro não era tão importante. E não acharam nenhuma evidência desse Pôncio Pilatos. E aqui de repente acham essa pedra com essa escritura que diz assim: Pôncio Pilatos, prefeito de Judeia, construiu esse prédio consagrado ao imperador Tibérios. Aí Pôncio Pilatos é um detalhe. Prefeito de Judeia, o papel, segundo detalhe. E por que eu falei imperador Tibérios, terceiro detalhe? Porque o imperador Tibérios é data. Quando eu falo imperador Tibérios, eu sei quando era. Assim que eu sei que no tempo que o imperador Tibérios estava no governo, tinha um prefeito de Judeia chamado Pôncio Pilatos. É 12 pontos ao favor dos bíblicos. Mão direita. E essa é uma réplica, Você pode ver a linha do fundação. A pedra original está na caixa forte para ninguém querer quebrar. Aqui era o palácio. E o que é romano? Romano, de Herodes. Entre outros aspectos, é admirante da estética, mas também ele quer mostrar que ele supera a natureza. Deus cria coisas grandes, Deus sempre eles, mas nós superamos com nossa arquitetura. E parte desse é desafiar a natureza, como construir um palácio em cima do Recife. Em cima do mar, onde as ondas do mar atacam o palácio, mas o palácio é mais forte. Aqui você vê, não é Recife de coral, é Recife de outro tipo de pedra. E você pode ver os mosaicos que sobreviveram os danos de tempo. Esse é o mosaico original do tempo de Herodes. Então era bem firme mesmo, hein? E estão preservados, mas estão aí, são autênticos. Agora, no meio do palácio que tínhamos, você pode ver como parece isso. Uma piscina, Jesus. Uma piscina. Só que essa piscina era piscina de água doce. Essa ideia de piscina de água doce dentro do mar. Agora, o nível do mar era mais ou menos 50 até 100 centímetros mais baixo 2.000 anos atrás. Um escudo a favor do Herodes, que é mais fácil.
Mas ainda quando tem ondas, as Olha o ondas chegam palácio, até aqui. tava bem aqui. Então, essa onda É uma pessoa pescando se ou eu levanta. estou enganado? Não, não. Ele está pescando. Tá, Sério? não, tá filmando. Está pescando. Está pescando. Ele tá com a varinha. Com a vara? Sim. Sim. É um drone. É. É um drone. Não, ele não tem drone. Não, ele tá com drone. Ele tá com a pesca, olha lá, gente, pescando no olha, mar esse Mediterrâneo. palácio está construído Olha que lindo. com paisagem fora para mar. Agora você imagina, né, como a estrutura desse e palácio. pagando. Até hoje, Mas Herodes não queria o povo observa judeu mesmo poder mosaico saber o que está acontecendo dentro do palácio. Pois ele era muito romano. A vida romana é muito prazer. É prazer, comida, prazer carnal. E se ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, o Deus é o Senhor. Você é um vencedor. Um vencedor. Gente, tinha muito pagãos, já estavam um saco cheio de idolatria. Mas eles não podiam converter o judaísmo. Por duas razões, três razões. Que eles não foram aceitados pelos judeus. Eles chegavam nas sinagogas para ouvir a palavra. Compartilharam com os judeus, viveram como os adventistas do sétimo dia, mas não eram judeus. Segundo, não queriam trocar sua dieta. Gente, todo mundo come porco, é muito difícil trocar a dieta, o costume de comer. Terceiro, para ser judeu tem que fazer uma coisa muito, muito inconveniente para um homem. Você entende do que eu estou falando? Eu não faria isso. Graças a Deus já tinha feito, quando não tinha noção. A coisa mais difícil que eu fiz na minha vida é entregar o meu filho a um rabino que eu não conheço para ele cortar o pinto dele. Acredita em mim, eu chorei mais que o filho. Porque ele tomou vinho antes, colocam vinho na boca dele, aí quando está bêbado. Agora, o cristianismo chegou através de Cornélios ao paganismo, ao povo pagão primeira vez. Então, Cornélio era um homem temente a Deus, encontra com Pedro, come com Pedro e converte em cristianismo. Ele encontra uma entrada a um mundo que aceita ele. Justo depois que Pedro recebe uma mensagem, um sonho em Jope, que está permitido comer tudo. Eles dizem que vão fechar em 5 minutos. Vai cair tudo. Gente, então, o exército romano, Cornélio era centurião do exército. No exército romano tinha gente culta. Ser um legionário não é um escravo qualquer, uma pessoa treinada e culto. E o centurião se converte, ainda que o cristianismo está perseguido pouco a pouco dentro dos legiões. Dentro dos bases militares, até hoje a gente encontra evidências arqueológicas de domus ecclesia, sim? De igrejas escondidas com símbolo de peixe, com uma cruz no chão, lugares onde fizeram culto cristão dentro das bases militares. Assim que os soldados romanos que procuraram uma resposta espiritual começaram a converter em cristianismo. Agora, que importa isso? Que eram soldados ou não soldados? O soldado hoje está aqui, porque aqui tem rebelião em Judá. Ano 135 chegaram aqui 2 legiões para acabar com a rebelião de Bar Kokhba. Amanhã termina a obra aqui, ele recebe uma ordem, levanta os pés e começa a caminhar pelas estradas romanas que
cruzar o império todo e vai para a Inglaterra, porque lá tem rebeliões do droids. E agora, você conhece, tem alguma pessoa que recebeu antibiótico? Tem. Antibiótico? Sim, todo mundo. Tem uma infecção no pé, onde você recebeu antibiótico? Na veia. Na veia. A veia são as estradas do império. E a veia, a estrada leva o antibiótico para o lugar onde tem doença e leva para todo lado. Então, o légio aqui se converte, começa a convertir, tem um núcleo convertido. Amanhã esse núcleo está em Inglaterra e espalha a palavra e deixa alguns sedes, algumas casas onde começa a praticar cristianismo. Depois esse mesmo légio vai para Roma. Depois esse légio vai para Espanha. E assim, pouco a pouco, essa palavra. E em 100 anos, vamos dizer, em tempo que uma pessoa normal não vai viajar tão longe, essa palavra não ia ser espalhada tão longe, mas ela chega muito mais longe. E depois de 300 anos já tem cristianismo no Império Romano todo. Assim que o perseguidor, o exército romano que perseguiu o cristianismo, era aquele que espalhou o cristianismo pelo mundo inteiro. O teatro onde os recitais mais importantes, vamos dizer, se você é o cantor israelense, chegou a cantar em Cesareia, agora tem que ir no exterior, não pode chegar mais alto que isso. É o topo de... É o top. Levanta um cenário aqui, uma coisa maravilhosa. Agora, você canta, certo? Você canta, eu sei, você canta. Você louva. É mesmo. Louvo. Não, fica aqui e nós. Você fica aqui, por favor. É uma louva linda, ópera. Vamos ver se funciona a música. É, já dá para ouvir. Glórias. Glória a Deus!